Vamos abrir nossas Bíblias, Epístola do Apóstolo São Paulo aos Gálatas. Nós vamos ler capítulo 4, verso 1, que diz assim: Digo, pois, que todo tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Somente esse versículo. Sempre nós temos dito que a nossa fé, a nossa confiança em Deus, ela precisa de ter um fundamento bíblico, um alicerce bíblico. Toda fé sem conhecimento bíblico, ela não é fé, ela é loucura. Porque a nossa crença, a nossa confiança, a nossa fé, ela precisa de ter base bíblica. A fé, ela não é construída de emoções, pensamentos, opiniões. A fé, ela vem, ela é formada, ela é criada por meio das Escrituras. Quando nós ouvimos a verdade, alguém testifica da verdade, da palavra, a própria palavra, ela gera essa confiança, ela gera essa convicção. Então, a fé que está dentro ou baseada nas Escrituras, ela é uma fé racional, inteligente, viva, aceita por Deus, uma fé eficaz, produtiva. Toda fé que está arraigada ou foi criada em histórias, sentimentos, emoções, né? Essa fé, ela não é viva, não é sólida, não é resistente. Quando as adversidades da vida vêm, porque nós não estamos isentos disso, a Bíblia não promete nessa terra um mar de rosas, como muitos ensinam. A Bíblia, ela faz a promessa da vitória. Isso é verídico. Quem está em Cristo é mais que vencedor. Mas as adversidades, os obstáculos, as pelejas, elas vêm. No Evangelho de João 16, 33, Jesus disse: no mundo tereis aflições. Nós vamos passar, enfrentar, combater os males, as tentações, mas mediante a essa fé verdadeira, fundamentada na Bíblia, nós havemos de vencer. 1 João capítulo 5, versículo 3 em diante, o escritor diz: quem é que vence o mundo, senão a vossa fé? Então, a fé, ela vence o mundo, ela vence o diabo. Quando a fé está dentro, ela tem um fundamento verídico, ela tem um testemunho que Jesus Cristo veio trazer de Deus. Então,
Gálatas capítulo 4, verso 1, a leitura dessa noite diz: digo, pois, que todo tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Paulo está dizendo para a igreja que nós precisamos de crescer na fé. Pedro 3,18, ele diz: crescei na fé e no conhecimento que há em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, nós crescemos na fé quando nós passamos a meditar, a estudar, ler a palavra do Senhor. Nós temos mais de 3.000 promessas na Bíblia. Há na Bíblia mais de 3.000 promessas. E muitas das vezes, aquele que crer, na verdade, diz que crer. Porque dizer é uma coisa, conhecer é outra. Dizer é opiniões. Eu digo isso, eu creio assim, eu acho assim, eu penso assim. Isso é dizer. Agora, conhecer é afirmar. Como afirmar? A Bíblia diz, a palavra de Deus fala, Jesus deixou, os apóstolos escreveram, a Bíblia ensina. Isso que é conhecer. Conhecer a palavra de Deus. Então, todo aquele que conhece a palavra, que examina as Escrituras, né? Ele é herdeiro das bênçãos que está contida nas Escrituras. E ele alcança essas bênçãos por causa do conhecimento das Escrituras. Para nós termos uma ideia da Bíblia Sagrada, a Bíblia diz que Paulo chegou em Éfeso, uma cidade gentílica, e perguntou aos crentes de lá se eles já tinham sido batizados com ou no, é a mesma coisa, no Espírito Santo. E os crentes da cidade de Éfeso dizem assim: o que é isso? Nós nunca ouvimos falar, nós não sabemos o que é isso. Então, o batismo com o Espírito Santo é uma promessa que ela foi profetizada desde a velha aliança, em Joel, aproximadamente 800 anos antes do Espírito Santo ser derramado sobre a igreja, sobre os apóstolos, no dia do Pentecoste. Então, essa promessa, a igreja de Éfeso não possuía. Por quê? Porque ela não conhecia. Então, fica difícil, quase que impossível, alguém receber, alcançar as bênçãos de Deus, sem mesmo saber que elas existem. Por isso, há uma necessidade e há uma ordenança do Senhor Jesus Cristo para nós examinar as Escrituras.
Todos nós conhecemos esse versículo da Bíblia, né, que está lá no Evangelho de São João, no capítulo 5. Jesus Cristo diz: examinai as Escrituras, porque elas de mim testificam. Então, nós temos que examinar as Escrituras. O que é examinar? Examinar é um pouco diferente de ler. Ler, a pessoa ler todas as coisas que vê, que encontra, né? Livros, jornais, revistas. Agora, examinar é você ter um tempo, dedicar um tempo, prostrar. Você pesquisar palavras por palavras, ponto, vírgula, para chegar à conclusão do que aquele texto está dizendo. Então, é uma perícia com mais cuidado, com mais dedicação às Escrituras. Então, os crentes disseram: nós nunca ouvimos falar sobre o Espírito Santo. Então, Paulo ensinou a palavra e eles entenderam, e essa palavra gerou essa fé. E após eles entenderem, foi feita uma oração, e ali tinha aproximadamente 12 homens, e todos eles receberam o batismo com o Espírito Santo. Então, nós, a igreja, ela é herdeira. Herdeiro é aquele que tem direito, legalmente, de posses, de bens. A igreja, ela é herdeira, ela tem direito nas bênçãos de Deus. Mas enquanto a igreja não tem conhecimento, mesmo ela tendo direito, em nada ela se torna diferente de um escravo, de um servo. Mesmo ela tendo direito em todas as bênçãos, no momento da falta do conhecimento, ela é como um servo, como um escravo, que não tem nada, não possui nada. Digo, pois, que todo tempo em que o herdeiro é menino, ele está fazendo uma alegoria, uma comparação. Menino é um ser humano de pouca idade, que ainda não tem o discernimento, o conhecimento das coisas, das leis, das ordenanças, ainda não sabe diferenciar entre o bem e o mal. Então ele diz aqui: em todo tempo que o herdeiro é menino, ainda não tem um discernimento, um esclarecimento, em nada é diferente do servo, ainda que seja senhor de tudo. Então, muitas bênçãos, elas estão acumuladas nas regiões celestiais. Em Efésios capítulo 1, versículo 3, diz: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. As bênçãos, elas estão disponíveis, mas a falta do conhecimento, ela se torna uma barreira,
um adversário do ser humano, que impede o ser humano de alcançar. Deus pode quebrar essa barreira? Sim. Deus pode conceder. Mas Deus, Ele requer que nós examinamos as Escrituras. Quando nós lemos o Evangelho de São João, capítulo 16, eu sempre guardo esse texto, porque ele é muito importante para a nossa meditação. Ele diz assim, Evangelho de São João 16, o versículo 13, diz assim: mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos há de ensinar o que há de vir. Mas o versículo, o capítulo 14 de João, versículo 26, fala mais claro o que eu quero dizer. Diz assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, para que o Espírito possa ter uma condição, uma liberdade de agir nessa terra por intermédio de nós temos que examinar as Escrituras. Por quê? Porque ele nos fará saber tudo aquilo que Jesus ensinou ou disse. Então, ele lembrará. Está bem claro o versículo 26 de João 14. Bem claro. Mas o Consolador, o Espírito que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, para que o Espírito haja, nós precisamos de ler, guardar a palavra. No momento certo, o Espírito nos lembrará daquilo que nós estudamos, examinamos, lemos. Se nós não temos a palavra do Senhor em nossa mente, não conhecemos as passagens, não conhecemos os mandamentos, os ensinamentos, como que o Espírito Santo vai nos lembrar? Se a nossa mente está vazia das Escrituras. Então, há uma importância de nós examinarmos as Escrituras. Então, ainda que seja Senhor de tudo, possuidor de tudo, nada é diferente do servo. O versículo 9 de Gálatas 4 diz assim: mas agora, conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecido de Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, os quais de novo quereis servir? Então, os Gálatas, aquela igreja, aquele povo, eles estavam enfraquecendo, eles estavam desistindo, desanimando, recuando da fé. Eles estavam voltando novamente para o judaísmo, para a lei. Por isso que essa passagem bíblica, Paulo faz uma comparação do evangelho, das boas novas que Cristo veio ensinar, anunciar, com a lei de Moisés. A lei, ela sobrecarrega, ela pesa, ela
condena o ser humano. O Evangelho, ela tira esse peso, essa carga do ser humano. Por quê? O jugo de Jesus, em Mateus 11, 30, a seguir, fala que ele é leve e suave. Não que o Evangelho é uma libertinagem. No capítulo 6 de Coríntios, Paulo diz: todas as coisas me são permitidas. Versículo 12. Mas nem todas as coisas me convêm. O conhecimento das Escrituras que vai dar a nós o discernimento daquilo que nos convém e daquilo que não convém. O conhecimento das Escrituras que vai nos dar esse discernimento para que nós não venhamos a pecar contra Deus por meio das nossas ignorâncias. Então, continuando aqui, versículo 7, ele diz assim: assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Então, na lei, nenhum homem teve a ousadia de chamar Deus de Pai. Jesus Cristo veio dando nós essa liberdade, devido ao seu favor manifestado na cruz. Quando os discípulos disseram: Senhor, ensina-nos a orar, Jesus Cristo diz: quando orardes, dizeis assim: Pai nosso que está no céu. Então aquilo era uma novidade assustadora para os judeus, que tinha em mente um Deus poderoso, e realmente ele é poderoso, mas um Deus severo. Jesus Cristo veio revelando que Deus, ele é amor. É justiça? Sim, mas ele é um Deus cheio de compaixão, que está disposto a receber como filho e herdeiro seu aqueles que aceitam o testemunho, aceitam a obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E Jesus Cristo veio a essa terra, segundo a epístola de João, primeira epístola de João, capítulo 3, versículos 7 e 8, João disse que ele veio desfazer as obras do diabo. Aquilo que era impossível ao homem, Jesus Cristo veio e derrubou. E o homem, a mulher, poderá ter acesso a Deus por essa fé em Jesus Cristo. Por isso que Jesus, ele é o caminho de João 14, 6. Porque aquele obstáculo, ele foi derrubado e o caminho foi aberto para que nós possamos chegar até a Deus e alcançar essa herdade que está disponível em Cristo Jesus, nosso Senhor. Diz aqui o versículo 7, assim que já não és mais servos. Quanto mais nós conhecemos as Escrituras, mais nós aproximamos de Deus, porque são elas que testificam de Deus. Quanto mais nós conhecemos as Escrituras, mais o Espírito Santo tem liberdade de manifestar através de nós. Por quê?
porque ele nos fará lembrar aquilo que nós lemos, que nós estudamos, que nós examinamos. E através daquilo que nós conhecemos, é que nós firmamos a nossa fé, que nós firmamos a nossa convicção e não abrimos mão. Então isso é muito importante. Ele diz aqui: és filho e também herdeiro de Deus por Cristo. Aí o versículo 9 ele diz assim: mas agora conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecido de Deus, como tornais outra vez aos rudimentos fracos e pobres, os quais de novo quereis servir? Então, nós conhecendo e sendo conhecido, Deus, a iniciativa do pecador de conhecer a Deus, não provém do pecador. Quem opera essa fé, essa graça em nós é Deus. Quem toma a iniciativa é Deus, por meio da pregação. Em 1 Coríntios 3, 17, 18, 19, Paulo diz que Deus resolveu salvar os que crê por meio da loucura da pregação. Então, alguém pregou para nós, abriu nossos olhos, nos aconselhou. Esse alguém que pregou para nós, alguém pregou para ele. E assim foi regressivamente até chegar em Cristo, porque Cristo foi o primeiro pregador da graça. Né? Embora os profetas, né, os sacerdotes pregavam a lei de Moisés. Mas em Mateus capítulo 4, versículo, me parece que é o 13 ou 12, diz: e começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus dos céus. Então, Jesus Cristo, ele pregou para os 12, os 12 pregou para os 120, os 120 pregou para os 500, e os 500 foi pregando e chegou essa palavra até a nós. Então, a iniciativa da salvação provém de Deus, porque o ser humano cego, na sua ignorância, nos seus costumes, nas suas tradições, não consegue enxergar o favor, a graça de Deus. Por isso que Jesus Cristo é o pioneiro, é o primeiro, é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, diz a palavra. Então, nós temos o direito do perdão, da prosperidade, de uma cura, de um livramento, da salvação, da eternidade. São mais de 3.000 promessas, como eu já disse aqui no início. E muitas das vezes nós estamos como aquela mulher cananeia. O que a mulher cananeia disse? A mulher cananeia veio atrás do Senhor gritando, pedindo uma bênção, uma libertação. E Jesus Cristo disse: eu não vim senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu não posso pegar a bênção dos filhos que têm a lei, que estudam, que conhecem, que creem em Deus. Eu não posso pegar a bênção dele e dar para os cachorrinhos. Não posso pegar o pão e dar para os cachorrinhos.
Aí aquela mulher disse assim: mas os cachorrinhos comem da migalha que cai debaixo da mesa do seu Senhor. Porque Jesus não ofereceu imediatamente o pão, o sustento, a palavra, a libertação, a bênção àquela mulher. Porque aquela mulher, ela servia a outros deuses, que verdadeiramente não é Deus. Mas por ela ser uma alma necessitada, uma serva, uma escrava, Deus, como é amor, compadeceu dela e deu a ela o pão, deu ela uma bênção, uma vitória, por causa da insistência. Então, nós hoje, não podemos nos comparar àquela mulher, que não tinha informação da verdade. Agora, nós temos que examinar, estudar, informar das Escrituras, para que nós não venhamos a ficar mendigando as migalhas, mas ter o privilégio de sentar na mesa, porque esse privilégio foi o Senhor Jesus quem nos deu. Para terminar essa palavra, eu quero deixar um versículo muito importante em Hebreus capítulo 10, versículo 19, que diz assim: tendo, pois, irmãos, coragem ou ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, chegamo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa, retenhando firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Então essa é a ousadia que nós devemos ter por meio das Escrituras. Essa é a fé, chegar com confiança por esse vivo e novo caminho que Ele nos concedeu. Amém. Que Deus abençoe a todos.